Eu quero apresentar a minha tese, que se refere ao prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, porque tem prevalecido na jurisprudência que as medidas protetivas de urgências não dependem apenas da vontade da vítima para a vigência. A jurisprudência tem pacificado que as medidas protetivas de urgência estão sujeitas a um tempo, a um termo. Alguns juízes fixam em 180 dias, outros em 90 dias. Existem decisões que condicionam a vigência da medida protetiva de urgência ao trâmite do inquérito policial ou da ação penal. Entretanto, é praticamente pacífico que a jurisprudência não tem reconhecido que as medidas protetivas de urgência vigoram por prazo indeterminado. No entanto, essa tese busca impugnar essa jurisprudência, essas decisões, porque ao analisar a finalidade da Lei Maria da Penha, ao verificar a mens legis, qual que foi a intenção do legislador, verifica-se que as medidas protetivas de urgências, aquelas clássicas como o afastamento do lar, a proibição de manter contato com a vítima e a proibição de se aproximar da vítima por determinado distância mínima, essas clássicas não devem sujeitar-se a um tempo. Na verdade, elas devem se sujeitar única e exclusivamente à vontade da vítima. Porque a Lei Maria da Penha surgiu justamente para resguardar os direitos da vítima. Ela decorre de direitos humanos que surgiram para proteger mulheres vítimas de violência doméstica. Não faz sentido condicionar essas medidas que têm cunho protetivo de direitos humanos, que buscam resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Não faz o menor sentido restringir a duração dessas medidas a um tempo determinado ou à sorte do processo penal, a tramitação de um inquérito policial. Primeiramente, em virtude da natureza dessas medidas protetivas de urgência. Existe doutrina preconizando que a medida protetiva de urgência tem natureza civil, não meramente criminal, não meramente penal. Portanto, com base nessa natureza civil e de forma satisfativa, segundo doutrina abalizada, preconizando que a medida protetiva de urgência tem esse cunho civil, cautelar e satisfativo. Portanto, essas medidas protetivas devem vigorar por prazo indeterminado, enquanto a vítima assim o quiser. A doutrinadora Maria Berenice Dias esclarece muito bem essa questão ao comentar que é uma incoerência determinar que o agressor se afaste
do lar por prazo determinado. Isso significaria dizer que, após esse prazo, o agressor poderia retornar ao lar. Uma vez que a vítima não deseja mais manter contato com o agressor, quer se afastar do agressor, quer que ele seja proibido de se aproximar dela por distância mínima fixada, não faz sentido que essa medida tenha prazo determinado. Ou seja, expirado esse prazo, o agressor poderia então se aproximar da vítima novamente e importuná-la. Cita-se também na tese doutrina da época do CPC de 73, da década de 80, quando havia essa celeuma em relação à natureza da decisão cautelar de separação de corpos. Inclusive, cito em minha tese, acórdão de Atos Guzmão, doutrinador processualista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que entendia que essas medidas, a medida cautelar de separação de corpos, perdia a sua validade caso a parte não ajuizasse a ação de conhecimento. A doutrina da época criticou esse posicionamento. E a crítica se baseou em questões pragmáticas. Se houve a separação de corpos, não faz sentido exigir o ajuizamento de uma ação principal para manter-se essa separação de corpos. Essa decisão cautelar tem cunho satisfativo. Não faz sentido permitir que o cônjuge aproxime-se novamente da mulher que já demonstrou, já externou a vontade de não querer mais essa convivência. E essa crítica doutrinária foi albergada pela jurisprudência, de modo que a jurisprudência evoluiu e passou a defender e a preconizar que a separação de corpos, a cautelar de separação de corpos, tem natureza satisfativa, prescindindo de uma ação de conhecimento. Ora, o que se faz hoje ao estabelecer um prazo de vigência dessas clássicas medidas, que é a proibição de aproximar-se da mulher por distância mínima, o afastamento do lar e a proibição de manter contato com a mulher, o que se faz, na verdade, é um retrocesso. Um retrocesso hermenêutico já de há muito tempo superado, que não se coaduna com a mens legis da Lei Maria da Penha, com os direitos humanos da mulher vítima de violência doméstica. É um retrocesso que não faz o menor sentido, já de há muito tempo superado. E em minha tese, eu cito casos do dia a dia, forense, que quem lida com medidas protetivas de urgência, com casos de violência doméstica, constata muito bem que não poucas mulheres desejam medidas protetivas, mas renunciam ao direito de representação em caso de ameaça. Ou seja, a pragmática demonstrou que as medidas protetivas são muito mais efetivas, atendem o pleito das mulheres vítimas de violência doméstica, em detrimento de um processo penal.
cuja sanção, cuja condenação não surtirá o efeito desejado, que é propiciar segurança, resguardar a integridade física e psicológica da vítima, os seus direitos humanos, sua dignidade. Assim sendo, apela-se para que a jurisprudência seja modificada, que os operadores do direito atentem para a necessidade e a vontade das vítimas, das mulheres vítimas de violência doméstica, que elas não podem ser revitimizadas. À medida que se exige que a mulher busque novamente a justiça para receber medidas protetivas, isso implica revitimizar as mulheres. Se ela já recebeu, essas medidas não podem perder a eficácia, não podem expirar-se por mero decurso de prazos. A Lei Maria da Penha não estabeleceu prazo de vigência para essas clássicas medidas, pleiteadas diuturnamente pelas mulheres vítimas de violência doméstica. O operador do direito, promotor de justiça, o juiz, procuradores de justiça, desembargadores e principalmente promotoras, juízas, procuradoras e desembargadoras devem atentar para essa finalidade da Lei Maria da Penha e para essa realidade. As mulheres, ao pleitearem as medidas, ao conseguirem, ao receberem as medidas, devem ter garantia perene da justiça, sem sujeição a tempo, sem sujeição a processos, a inquéritos, porque essas medidas possuem caráter satisfativo. Elas têm natureza cível, têm natureza satisfativa. A liberdade do agressor não sofrerá qualquer restrição. A única restrição que o agressor estará sujeito é a vontade da vítima, que não o quer mais. E aí, na minha tese, eu relembro aquela campanha que as mulheres alçaram. Não é não, contra o assédio, contra a importunação. Se não é não, essas medidas não devem expirar. Elas devem permanecer por prazo indeterminado. Porque, caso contrário, o não será relativizado. O não é um quase não. É um não por um tempo. Obviamente que essa interpretação não se coaduna com a mens legis, a finalidade da Lei Maria da Penha. Portanto, defendemos a mudança da jurisprudência. Defendemos que essa hermenêutica retrógrada, esse retrocesso hermenêutico, seja superado, para que a dignidade das mulheres, os direitos humanos das mulheres vítimas de violência doméstica sejam garantidos, tenham a máxima efetividade garantida e resguardada pela justiça. Obrigado.